Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver os seus corações em muita luz, muita paz e muito amor. Este é o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Vamos dar sequência ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 18, hoje, bem e mal sofrer. As instruções dos Espíritos diz assim nesse item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem trono, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos faltem coragem. A prece é o apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento, de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos podem então traduzir-se assim. Bem-aventurado os que têm de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Nós fomos então buscar o bem e o mal lá no dicionário para a gente ver como é que ele nos diz. Ele diz, bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. O mal é tudo o que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral. Então, esta é a definição de bem e a definição de mal pelos nossos dicionários. Vamos ver então os conceitos espíritas sobre o bem e o mal. Ele nos diz assim, os conceitos de bem e de mal existentes nas obras espíritas são muito claros. São de abrangência universal e atemporal, além de não produzirem dúvidas ou interpretações
equivocadas, pois estão destinados a todas as pessoas, independentemente do nível evolutivo em que se encontram. Então, é de uma abrangência universal, ou seja, para todos, todo o universo. Atemporal é fora do tempo. Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Nós vamos encontrar no EAD, no livro 4, módulo 3, roteiro 1, que foi publicado pela FEB. Né? Então, nós percebemos que quando nós fazemos o bem, é quando nós vamos cumprindo a lei de Deus. E todas as vezes que a gente não cumpre a lei, isso resulta num mal para nós. Então, nós fomos encontrar também algumas reflexões do livro da Alma 3, de Elda Evelina, e ela tem uma passagem muito interessante a respeito desse bem e mal sofrer. Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Bom, nós verificamos que as dificuldades, doenças, são consequência de ações desequilibradas, das infrações que cometemos ao longo de nossas vidas, e estas infrações vão repercutir na jornada em curso, na vida atual ou na vida vindoura. É aquilo, tá? Na definição de bem ou de mal, segundo a doutrina espírita. Toda vez que eu infrinjo a lei de Deus, me vem uma consequência negativa. Toda vez que eu pratico a lei de Deus, vem as consequências positivas. Ele diz que muitas vezes nós nos sentimos frágeis, sem forças para seguirmos em frente em nossas vidas. A insegurança, às vezes cala fundo em nós. E por momentos nós não conseguimos controlar nossas emoções, que nos parecem deixar a gente meio que sem chão, e a gente fica muito atrapalhado. Né? Agora eles dizem também que a dor não deve ser confundida com o sofrimento. Ela é tão somente a expressão dos terminais nervosos do corpo diante de algo que incomoda física ou emocionalmente. Ela é um alerta, né? E nos remete a procurar a causa e tentar trazer ao corpo uma condição ideal de conforto e bem-estar. Então, nós temos o costume de dizer que estamos sofrendo ao sentir uma dor, quando na realidade o sofrimento é decorrente de como estamos lidando com a dor, que pode ser física, emocional ou espiritual. Sofrer é não saber lidar com ela. Sem a dor, nós não teríamos, na verdade, a oportunidade de saber que estávamos precisando de cura. Então a dor é a consequência de um distúrbio. O sofrimento é não querer entender e resistir ao despertar que ela proporciona. Então nós precisamos verificar, é muito importante isso. A dor não pode ser confundida com o sofrimento. Eu sinto uma dor, como eu vou tratar esta dor é que me vai causar o sofrimento ou não. Porque cada um de nós, ele reage de uma forma para a dor. Né? E normalmente, como nós já vimos nos capítulos anteriores, a dor, ela surge por uma falta que nós cometemos com a lei divina. Então, por eu cometer uma falta, vem um sofrimento. Esse sofrimento me causa dor. Nós vimos
nas causas atuais das aflições, nas causas anteriores das aflições, esse assunto. Então nós precisamos nos acautelarmos como é que nós estamos vivendo para não criarmos mais dores, mais sofrimentos para a nossa vida. Então toda vez que vem uma dor, eu tenho que procurar a causa, da onde vem essa dor. O porquê que eu estou com essa dor. E quando eu me remeto ao início para ver o que está gerando essa dor, eu vou encontrar a minha insatisfação, a minha rebeldia, a não aceitação pelas coisas que estão acontecendo. Então eu vou, de uma forma bem aguda, sentir o reflexo disso. Né? Mas vamos para frente que ele explica bem esta situação. Ele diz assim: precisamos ter a consciência de que não há castigo de Deus, há justiça divina. Aquilo que está acontecendo conosco, que hoje é um sofrimento, que gera dor, é a reparação de algo que eu fiz, hoje ou no passado. Então, não é punição. Nunca é punição. E além de estar sofrendo, mas nós vamos ter o auxílio que Deus vai nos enviar. A doença, como outros obstáculos com que nos deparamos, é recurso para a revisão de conceitos e valores, objetivando o crescimento espiritual que todos buscamos e almejamos. Exatamente isso que nós falamos agora há pouco, né? E isso vai o quê? Vai promover uma mudança interior e vai abrir nossos caminhos. É com o aprendizado que seguimos em frente, abrindo novas portas. Quando resistimos e nos indispomos com os obstáculos, normalmente eles se mantêm até que consigamos perceber a lição que estão trazendo para nós. Então eu estou passando por uma dificuldade. Enquanto eu continuar sofrendo e não buscando a origem, e quando eu encontrar a origem, e mesmo assim eu ainda continuo rebelde, não consigo perceber o que ela está me mostrando, aí eu não vou conseguir caminhar para frente não, eu vou permanecer sofrendo. Agora, quando eu percebo que eu preciso mudar o meu comportamento, aí sim eu vou, com certeza, né, minorar a dor que eu estou sofrendo, o sofrimento será menor e eu vou começar a abrir portas diferentes, ver novas oportunidades para seguir em frente. É verdade que nesses momentos de dificuldade, para ver com clareza o que nos ocorre, precisamos de alguém que nos ouça e nos auxilie. Mas muito mais do que precisar de alguém, também buscamos o aconchego da prece. Nós precisamos do auxílio de alguém superior, que nos ame. E este é o Mestre Jesus. Aí nós vamos aquietar-nos, ficar calminho, né? Para conseguir ouvi-lo em nossos corações. Porque ele nos acolhe, nos envolve com seu manto de luz e de amor sempre. Ele traz paz, tranquilidade, a confiança. Ele compreende o que ocorre lá no nosso íntimo, mais do que nós pensamos. Então deixemos que ele nos envolva quando estivermos nesses momentos. Se nós estamos agora nesse momento, vamos deixar que ele nos envolva, que ele possa fortalecer a nossa confiança e vamos imprimindo, né, com esse aconchego que ele nos dá, né, as determinações de seguir em frente e vencer os obstáculos. Então nós precisamos buscar na fé e na oração o apoio para todos os nossos momentos. Quando nós nos sintonizamos com o plano maior, aí isto é a chave para descerrar novos horizontes e visualizar novos caminhos. Então nós temos que estar sempre com os nossos pensamentos voltados a Deus, nosso Pai, para quem nós vamos rogar o auxílio para esses momentos mais difíceis que nós
temos, e esse auxílio sempre virá com um recurso de elevação e aprendizado. Poderá não vir a ser como esperamos, mas nós devemos ter a certeza que virá na forma que melhor for para cada um de nós. Porque Deus sabe dos objetivos que devemos alcançar e oferece os melhores recursos para tal. A prece faz-nos sentir envolvidos por uma energia benéfica e possibilita a aproximação dos grandes benfeitores que nos auxiliam na organização de roteiro para uma caminhada segura. É consoladora e fundamentalmente amorosa a oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Nós vamos ver como isso funciona daqui a pouquinho, mas é bem isso. Esse momento em que nós estamos passando por muitas dificuldades, estamos tensos, né? As coisas não dão certo, é muita dor, é sofrimento, é desemprego, é doença, né? É problema financeiro, são problemas com os filhos, com a mulher, com o amigo, com o patrão. Nós estamos envolvidos nessa situação, né? Dentro desse sofrimento, nós precisamos entrar em sintonia com o plano espiritual, através da prece, rogando a Deus. E aí, como ele diz aqui, é um momento importantíssimo, porque ele é consolador, ele vai nos trazer paz. E aí nós vamos entrar numa outra vertente, por outro caminho, e esse caminho é um caminho mais florido, é ameno, né? E tenhamos certeza que nós vamos conseguir sair dessas situações, sejam elas quais forem as mais difíceis possíveis. Nós vamos atingir um estágio muito bom se nós soubermos que neste momento de sofrimento eu tenho uma chave, eu tenho como atingir um estágio melhor. Eu vou adentrar em mim, ir em busca do Pai com muita fé, mas com muita amorosidade, e rogar a Ele. Com certeza nós vamos receber os eflúvios e abrirá um novo caminho aonde nós teremos muito menos problemas na vida. E esse momento é de crescimento e aprendizado. Muito bonito esse momento, né? Nós fomos buscar uma história para que isso tudo fique mais claro e marque realmente, né, este bem e mal sofrer. Então é um texto da equipe de redação do Momento Espírita, e ele diz assim: era uma tarde de outono, em meio ao burburinho do cotidiano, uma jovem buscava organizar seus pensamentos para então tranquilizar a mente e conseguir trabalhar. Mas era tão difícil. Por mais que buscasse organizar as ideias, em poucos instantes seu pensamento vagava entre lembranças e aflições. Desconcentrava-se, afligia-se. Sentia vontade de sair correndo para longe. No entanto, sabia que seu desconforto nada tinha a ver com o seu trabalho. Além disso, não seria um lugar qualquer que lhe devolveria a serenidade perdida. Era nisso que pensava quando olhou pela janela. Nuvens espessas e escuras escondiam o sol. As montanhas próximas pareciam ter sido engolidas por densa névoa. A luminosidade do dia dava lugar à certeza da tempestade que não tardaria a cair. Sentiu seu coração ainda mais pesado. Era como se o seu estado de espírito estivesse representado pelo cenário emoldurado na janela. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a escorrer pela vidraça, ela sentiu-se mais infeliz. O desejo de chorar só foi contido pela presença dos colegas de trabalho, alheios à sua dor. Baixou novamente os olhos na tentativa de retomar o trabalho quando encontrou entre seus pertences um papelzinho impresso.
Era uma dessas mensagens curtas que se acham dentro dos chamados biscoitinhos da sorte. Era singelo, mas precioso. Depois da tempestade vem a bonança. Reencontrar naquele momento, quando a chuva caía pesada, o bilhetinho que recebera por acaso dias antes, parecia-lhe mais do que uma simples coincidência. Afinal, sentia-se em meio a uma tempestade. Problemas sérios invadiam sua vida. Era como se uma enxurrada estivesse arrastando para longe dela sua paz e sua felicidade. Olhou novamente para o pequeno papel e o releu. No instante seguinte, olhou para fora. Pensou, para Deus nada é impossível. Cobriu o rosto com as mãos e fez uma breve, mas sincera prece, rogando ao Pai força e coragem para prosseguir. Sentiu-se mais leve e acabou sendo envolvida sutilmente pelo trabalho. O telefone tocou, pessoas a chamaram para resolver questões profissionais e assim foi. Sem que percebesse, seus problemas pessoais cederam lugar à concentração no trabalho que há pouco lhe faltava. Os minutos foram seguidos pelas horas. Quando, no final da tarde, ela voltou seus olhos para fora, não pôde conter o espanto. A chuva havia parado e o cenário era muito diferente. O céu, banhado por intensa luz do sol, não tinha nuvens. As montanhas, antes ocultas pela neblina, agora tinham seus contornos bem definidos. Naquele momento, uma colega aproximou-se e disse-lhe, quem diria, não? Depois da chuva que caiu no começo da tarde, um final de dia ensolarado como esse. E completou sorrindo. Para Deus, nada é impossível. A jovem sorriu, sentindo o ânimo renovado e pensou, realmente, para Deus tudo é possível. O amor de Deus é uma presença constante na vida de cada um de nós. Enlevados pela alegria ou arrasados pelo sofrimento, por vezes esquecemos-nos disso. No entanto, em momento algum ele nos esquece ou abandona. Essa historinha, ela resume tudo que nós falamos lá em cima sobre o bem sofrer. O de buscar a Deus para que Ele nos console, para que Ele nos abra caminho, para que Ele nos auxilie a passar pelas dificuldades que temos. Sejam elas quais forem, ligados a Deus, a Jesus, nós não teremos tanto sofrimento. E aí, o bem sofrer trará muito menos dores do que o mal sofrer, com certeza. E você pode, eu posso, todos podemos fazer esse teste. Vamos sair desse sofrimento que nós estamos aí mergulhados, não é? Vamos, naquele momento mais difícil, vamos nos lembrar da frase do biscoitinho da sorte, lá, a Deus nada é impossível. E vamos fazer uma prece aí. Estejamos aonde estivermos. A personagem do nosso história estava no escritório trabalhando. Para a gente fechar, o que é importante para isso, para a gente ter essas atitudes, está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Humano, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 9, chamada Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Jesus, está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores, nos diz Emmanuel, do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do Espiritismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente acontece quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos,
aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos a assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Nós percebemos no texto de Emmanuel, homens de fé, que devemos praticar a lei de Deus. Praticando a lei de Deus, deixava Jesus feliz e nós deixamos de sofrer tanto, começamos a caminhar rumo à nossa elevação. Vamos sofrer bem, vamos segurar na mão de Deus, através de Jesus, para que possamos passar pelas nossas dificuldades, como os apóstolos, firmes, resolutos no bem.